E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, de acordo com o horário em que vocês estiverem vendo esse vídeo. Então, como eu já expliquei para vocês, né, em razão do evento que caiu justinho no mesmo dia da nossa aula de revisão, né, para a prova mensal do segundo bimestre, eu estou gravando esse vídeo para a gente poder tanto corrigir a atividade de revisão que eu passei com vocês, né, para que vocês possam assistir direitinho e fazer a correção, como também como forma de revisar, né? Normalmente eu faço isso, passo a atividade para vocês resolverem e aí a gente faz a correção conjunta, né, de cada questão para a gente poder ir relembrando os tópicos do conteúdo que a gente viu, tá? Vou fazer o possível para essa aula não ficar tão extensa, porque eu sei que vocês já estão cansados, né, de ver videoaula e tudo mais, mas também quero esperar que vocês vejam direitinho o vídeo, né, e façam verdadeiramente a correção, né, já que não vai ter como a gente ter aula no Meet, né, eu vendo vocês e vocês participando, é muito importante que vocês vejam a aula de início ao fim e façam realmente a correção para poder depois tirar as dúvidas comigo, me mandar mensagem, qualquer coisa, tá bom? Então vamos começar logo. Então, o conteúdo para a nossa prova mensal é apenas o capítulo 3, né, que é o cálculo algébrico. E a nossa prova, como eu disse para vocês, e eu adiei, né, tá um pouquinho diferente do que vocês viram lá no, no horário, né, eu adiei para quinta-feira, no caso dia 21. Aí a data tá errada, né, porque tá a data de antes, dia 19, mas lá no final eu vou colocar a data atualizada, né, que no caso é dia 21, quinta-feira. Então essas foram as questões que eu passei para vocês para a gente poder corrigir, né? Foram 6 questões no total. Eu acho que aqui inclusive está errado, né? Tem 2 questões número 4, mas eles considerem, né, e corrijam como questão 5 e questão 6, essas 2 questões que estão aparecendo aí para vocês na tela. Provavelmente eu vou dividir esse vídeo em 2, né? As 3 primeiras questões e as 3 últimas. Né? Qualquer coisa, se for menor do que eu estava pensando, eu deixo um vídeo só, tá certo? Então, vamos começar logo, né? Pela questão 1. A questão 1 diz o seguinte: represente por meio de expressão algébrica. E aí ele traz aí 4 informações, né? 4 alternativas que ele pede para a gente transformar, né? Da língua portuguesa, porque ele está dando para a gente uma informação escrita, né? Passar para a linguagem algébrica, né, transformando em uma expressão algébrica. E como a gente viu, né, lá no início do capítulo, o que é uma expressão algébrica? Né? Uma expressão algébrica é quando eu tenho, né, operações entre vários valores que eu tenho como desconhecidos. Né? Então, uma expressão numérica é uma expressão, né, com várias operações que contém apenas números. Já uma expressão algébrica eu tenho ela, né, quando eu contenho também termos desconhecidos, que no caso vão ser as letras, tá? No geral, uma expressão algébrica é caracterizada principalmente por ter letras, que representam esses termos que eu não conheço, esses termos desconhecidos. Então, por exemplo, na letra A ele diz, para a gente representar por meio de expressão algébrica a soma do quadrado do número x com o triplo do número y, né? Quando ele diz número x, número y, significa dizer que são números, porém eu não conheço e por isso estou representando através de letras, certo? Então a gente vai fazer essa transformação com cada letra dessas aí, com cada alternativa. Então a soma do quadrado do número x com o triplo do número y. A gente vai ter, né, a soma. Então aqui no meio vocês já estão vendo, né, que eu tenho um sinal de adição, porque ele está pedindo a soma entre o quadrado de x, o quadrado do número x, então x ao quadrado, com o triplo de y, o triplo do número y. O triplo é a multiplicação, né, desse número que eu estou querendo triplo por 3. Então, se eu estou querendo triplo de y, 3y, certo? A soma de x ao quadrado com 3y. Na letra B, eu tenho a soma dos quadrados dos números x e y. Então, ele quer a soma, mais uma vez. Então, está aqui, ó, o sinal de soma, né? Somando os dois termos que ele está descrevendo. A soma dos quadrados de x e de y. Então, quem é o quadrado de x? X ao quadrado. Quem é o quadrado de y? Y ao quadrado.
né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, porque eu estou querendo a soma desses dois. Se eu tivesse um número, claro, eu iria resolver essa potenciação, né? Por exemplo, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Né? Porém, aí eu não sei quem são esses números, x e y, portanto, eles ficam assim mesmo. Né? O quadrado de x, x ao quadrado, o quadrado de y, y ao quadrado. Na letra C, eu tenho o quadrado da soma dos números a e b. O quadrado da soma dos números a e b. Então, primeiro eu tenho a soma dos números a e b, que vão ser a mais b, né? Coloquei aqui entre parênteses, porque ele está pedindo o quadrado dessa soma. Então, primeiramente eu faço a soma, né, entre esses dois números, coloquei eles entre parênteses, porque tudo isso aqui vai ser elevado ao quadrado. A mais b, tudo elevado ao quadrado, né? Ó, vejam só a maneira como ele descreve. O quadrado da soma dos números a e b. Ele não quer o quadrado de a e de b separadamente, como na letra B, não. X ao quadrado mais y ao quadrado. Não, ele quer o quadrado dessa soma. Então, primeiro eu faço a soma entre parênteses, a mais b, e aí coloco o expoente 2 do ladinho ali, porque esse ao quadrado se refere a toda a soma, ou seja, a tudo que está dentro do parêntese, certo? E na letra D, por fim, ele diz a área do triângulo de base B e altura H. Todo triângulo ele vai ter sua base e vai ter a altura, certo? Que é o que ele chamou ali de B e de H. Então, qual é a área do triângulo? Lembrando lá de geometria que vocês veem lá no 6º ano. Como é que eu faço a área de um triângulo? Eu faço a base vezes a altura dividido por 2. Né? Ó, B vezes H, tudo dividido por 2, que é aquela barra e o 2, certo? Então, sempre é assim? Sim, isso é a fórmula da área do triângulo. Se eu quero tirar a área de um triângulo, eu vou precisar do valor da base, da medida da base e a medida da altura para poder conseguir o valor dessa área, tá? Ah, Igor, e no que é que essa questão me ajuda? Ajuda a gente a entender como é que funciona a álgebra, né? Se eu estou tratando de cálculo algébrico, de operações com termos algébricos, né? Adição, subtração, multiplicação, com termos algébricos, eu preciso entender como é que funciona, né? Que cada letra dessa daí tem uma informação por trás. E é por isso que a gente é bom fazer esse exercício. Pegar a informação que está por escrito e transformar ela para a linguagem algébrica, para uma expressão algébrica, né? Utilizando operações, né? Por exemplo, quando ele diz a soma do quadrado, a soma dos quadrados, ele está falando de adição. Quando ele fala o quadrado, significa dizer que é para me pegar aquela letra e elevar ao quadrado, né? É importante a gente ter essa noção, porque como vocês já viram, a gente utiliza bastante, né? No cálculo dos polinômios e tudo mais. Ok essa questão? Então, se precisarem, pausem aí para corrigir direitinho de vocês e vamos para a próxima. Então, para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: calcule 2x ao quadrado menos x mais 3 para os seguintes valores de x. Então, lá nos conteúdos que a gente viu, nós vimos isso daqui como valor numérico de um polinômio. Eu tenho ali um polinômio, né, 2x ao quadrado menos x mais 3, né, tem um polinômio. Porque é um polinômio? Eu posso generalizar, né, mesmo tendo as classificações monômio, binômio e trinômio, tudo isso é polinômio, né, porque tem a operação entre vários monômios. Então, eu tenho aí um polinômio e eu quero encontrar o valor numérico desse polinômio, né, que depende do valor de x. Cada número que eu colocar ali no lugar de x vai gerar um valor do polinômio diferente, né? Então, se eu quero 2x ao quadrado menos x mais 3, eu vou dar aí vários valores para x e de acordo com os valores de x, eu vou ter os meus valores numéricos desses polinômios. Tá? Então, na letra A, qual é o valor do polinômio quando A é igual a 2? Né? Ó, tá aqui, A igual a 2. X igual a 2, perdão, né? A é a alternativa. Então, tenho aqui o mesmo polinômio, que eu vou utilizar para todas as alternativas, 2x ao quadrado menos x mais 3, e eu vou substituir no lugar do x, esse 2 aqui, certo? A gente viu isso em aula, então eu vou baixando tudo, e sempre que eu encontrar um x, eu coloco 2 no lugar. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2x ao quadrado, ou seja, 2 vezes x ao quadrado. 2 vezes x ao quadrado, a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Porque eu estou utilizando o valor de 2.
Então, 2 ao quadrado menos x vai ficar menos 2, né? Colocando 2 no lugar do x. E o mais 3 eu só vou baixar, né? E aí, a partir daí, eu só tenho números. Então, eu posso ir resolvendo, né? Não preciso mais me preocupar com nenhuma incógnita. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, 4, certo? Então, 2 vezes 4, menos 2 mais 3, certo? Então, a única coisa que eu resolvi aqui agora foi o 2 ao quadrado e baixei, né, para mim ficar apenas com operações básicas. Adição, subtração e multiplicação. Resolvi primeiro aqui a minha potenciação, né, respeitando a ordem. Primeiro eu resolvo potenciação, depois eu vou para as operações básicas. Então, aí agora sim eu consigo resolver as minhas operações, né? Então, aqui entre multiplicação, subtração e adição, eu resolvo primeiro a multiplicação. 2 vezes 4, 8, certo? Então, 2 vezes 4, 8, baixei aqui o 8, menos 2 baixei, mais 3 baixei também. E agora eu só tenho adição e subtração. Então, 8 menos 2, 6, né? E baixei aqui também o 3. 6 mais 3, por último, 9. Né? Então, vejam que isso daqui é o que eu vou fazer em todas as alternativas. Na letra A, B, C e D. Eu só peguei o valor que ele está me dizendo ali, coloquei no lugar de x e fiz o restante da operação. Certo? Deixa eu só conferir aqui meu áudio, viu, pessoal? Pronto, então vamos continuar. Letra B, estão vendo que eu peguei o mesmo polinômio, 2x ao quadrado menos x mais 3, certo? E agora eu vou substituir o menos 1, que está aqui, ó. Letra B, menos 1. Então, vejam, no lugar do x, vou colocar o menos 1, não tem segredo nenhum. Então, 2 vezes x ao quadrado, x é menos 1, então coloquei aqui entre parênteses, menos 1 ao quadrado, né? Porque o sinal aqui de multiplicação não pode ficar junto do sinal da subtração. Então, coloquei aqui entre parênteses sempre que for negativo. Então, ficou menos 1 ao quadrado, menos, que é da fórmula, né? Eu tenho menos x, esse menos é da própria fórmula, e o x por si só é menos 1. Então, ficou menos, baixei, e o x em si também ficou menos 1 entre parênteses, certo? Isso é muito importante porque eu vou ter que fazer ali o jogo de sinal. Então, não considerem esse menos do x como já sendo o menos que pertence a 1, não, certo? Eu vou baixar o menos, porque esse menos é do polinômio, e o x, por si só, também vai ter o seu sinal negativo, entre parênteses. E o 3 aqui eu baixei. Então, ficou 2, baixei, né, 2 vezes. Menos 1 ao quadrado, lembrando que eu não estou levando ao quadrado somente 1, não. Eu estou levando o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Sinais iguais, menos com menos, resultado positivo. Então, 2 vezes 1. Baixei o 1, que é resultado aqui. Aqui, né? Lembrando do jogo de sinal que eu tenho que fazer. Menos com menos, mais. Né? Sinais iguais, resultado positivo. Então, de menos 1 ficou mais 1 aqui, ó. Certo? E baixei o mais 3 também. Novamente, agora só tem operações básicas. E aí eu vou resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 1, 2. E aí baixei o mais 1, baixei o mais 3. 2 mais 1 mais 3, 6, certo? 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Só resolvi aqui devagarzinho para vocês poderem entender. Mas, no geral, é bem simples, né? Eu posso resolver direto também se eu quiser. 2 mais 1 mais 3, 6. Certo? Então, entre essas duas alternativas, a principal diferença é o sinal, né? Ali na letra A eu tenho 2 positivo e na letra B tenho menos 1. Então, só prestar atenção muito nisso, tá certo? Para vocês não errarem na hora de resolver. Quando eu tiver um valor de x negativo, eu tenho que substituir colocando parêntese, tá? Porque esse sinal negativo vai influenciar no jogo de sinais. E aqui na letra C, novamente, mesmo polinômio. Vou ter ali, letra C, o valor de 1/3, certo? Então, prestem muita atenção, que é uma fração, né? Então, eu vou ter algumas regrinhas diferentes. Então, ó, 2 vezes x ao quadrado. Baixei o 2. No lugar do x, é 1/3 positivo, né? 1/3 ao quadrado, né? A mesma coisa de antes, ó. Mesmo sendo uma fração, mas eu resolvo da mesma forma. Pego a fração e elevo ela ao quadrado, né? Menos da fórmula,
outro x. Então, de novo, 1/3, né? E o mais 3 eu só baixei. Vejam que eu fiz a mesma coisa. No lugar onde tinha o x, coloquei 1/3. Igualzinho, tá? Não mudou nada em relação às outras alternativas, não. E aí eu tenho o 2, que eu baixei aqui, né? 1/3 ao quadrado. 1/3 ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado tanto o de cima como o de baixo, tanto o numerador quanto o denominador. Então, o de cima, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, o numerador aqui do resultado também ficou 1. E 3. 3 ao quadrado, 9, né? Que é 3 vezes 3. Então, coloquei o 9 aqui embaixo. Agora, ficou 2 vezes 1/9, né? Resolvendo a potenciação. Menos, retirei ali o parênteses, né? Do 1/3 e baixei o mais 3. Agora, eu tenho que fazer a multiplicação, né? De 2 vezes 1/9. Então, eu sempre vou multiplicar numerador por numerador. Então, eu vou multiplicar aqui 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, 2. E aqui abaixo do 2 é como se tivesse 1, né? Então, eu vou multiplicar o de baixo pelo de baixo, denominador com denominador. Então, 1 que está aqui abaixo do 2, vamos imaginar, 1 vezes 9, 9. Por isso ficou 2 vezes 1, 2. 1 vezes 9, 9. 2 nonos, certo? E o restante só baixei. Menos 1/3 e mais 3. Agora eu só tenho adição e subtração de várias frações. Então, agora eu tenho que tirar o MMC, certo? MMC de 9 e de 3, é 9, certo? Então, vou tirar o MMC aqui, ó, 9, 3 e 1, são os meus denominadores, 9, 3 e 1, porque é como se tivesse 1 aqui abaixo. Então, MMC de 9, de 3 e de 1, 9, né? Então, coloquei o 9 aqui, certo? E aí, lembram que eu vou sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Isso daqui é conteúdo lá do sexto, né? Então, acredito que todo mundo está lembrado. 9 dividido por 9, né? Eu sempre vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 2, 2. Coloquei o 2 aqui, ó. Menos, baixei o menos. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. Baixei o 3. Baixei o sinal positivo. 9 dividido por 1, que é como se tivesse 1 aqui embaixo do 3. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 3, 27. Então, vejam que eu só fui dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, né? E aí os sinais permaneceram os mesmos. E agora eu repito o denominador, que é 9, e vou fazer as operações em cima. 2 menos 3. Sinais diferentes, um positivo e um negativo, subtrai e conserva do maior módulo. Então, 3 menos 2, 1, e conserva o maior, que é menos, né? Do 3. Então, ficou menos 1. Menos 1 mais 27, eu também vou subtrair. 27 menos 1, 26. Ficou 26 aqui, ó. E ficou o sinal positivo porque o 27 é maior. Tá bom? Então, ficou aqui 26 sobre 9. Eu não consigo nem simplificar e nem dividir 26 por 9. Então, eu posso deixar assim mesmo em formato de fração. Tá bom? Então, vejam, pessoal, que não mudou nada. Eu resolvi do mesmo jeito das outras. A única diferença é porque eu tenho fração. Então, eu tenho que tratar elas como frações. E aí eu precisei tirar o MMC. Mas o passo a passo é exatamente o mesmo. Tá bom? Se precisarem, voltem aí o vídeo e vejam novamente, tá? A resolução do início dessa letra C. E a letra D também tem como valor de x o menos 1 meio, né? Então, outra fração. Vou resolver da mesma forma que na letra C. Só que agora eu tenho um número negativo, né? Então, ó, mesmo polinômio, 2x ao quadrado menos x mais 3. E agora eu vou substituir o menos 1 meio no lugar do x, certo? Então, ó, vejam bem. Duas vezes, baixei o 2 vezes. No lugar do x, ficou aqui, ó, menos 1 meio. Menos 1 meio, tudo entre parênteses, né? Porque eu estou com um número negativo, lembrem. Coloco parêntese e elevo ao quadrado. Expoente 2 ali do lado, né? Cadê meu cursor? Aqui. Expoente 2 aqui do lado. Baixei o sinal negativo. O x, por si só, é menos 1 meio. Então, coloquei menos 1 meio aqui dentro do parêntese, né? E baixei o mais 3. Agora, 2 vezes menos 1 meio ao quadrado dá quanto? Vou multiplicar tanto de baixo como de cima, né? Primeira coisa que, elevando um número negativo ao quadrado, vai dar um número positivo, né? Menos com menos, mais. Sinais iguais, positivo.
Então, ficou positivo aqui 1/4, né? E por que que deu 1/4? O de cima, 1 vezes 1, 1. O de baixo, 2 vezes 2, 4. Por isso que ficou 1/4, tá? Porque eu elevo ao quadrado tanto o de cima como o de baixo. Aqui, no 1/2, né? Menos 1/2. Menos com menos, mais. Então, ficou mais 1/2 aqui embaixo. E mais 3, que eu só baixei. Vou resolver aqui novamente de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 2 vezes 1, 2. O 1, que tem aqui embaixo do 2, né? 1 vezes 4, 4. 2 sobre 4. De novo, 2 vezes 1, de cima com de cima, 2. E embaixo, 1 vezes 4, 4. Então, ficou 2/4. Baixei 1 mais 1 sobre 2 e baixei o mais 3. Novamente, tenho que tirar o MMC de 4, 2 e 1, que é o número que eu tenho aqui abaixo do 3, né? Então, o MMC de 4, 2 e 1, que vocês já sabem retirar, é o 4, né? Ó, que está ali embaixo do traço. Lembrando que o número que eu encontro como MMC eu coloco aqui embaixo do traço. Então, 4 dividido por 4, mesmo processo de antes. Ó. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 2, 2. Coloquei o 2 aqui. Sinal positivo, só baixei. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Só baixei também. 4 dividido por 1, que é como se tivesse 1 aqui embaixo do 3. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. Coloquei o 12 aqui, certo? E aí o 4 de baixo eu só repito e faço a operação com os de cima. 2 mais 2, 4. 4 mais 12, 16. Ficou 16 aqui em cima. 16 dividido por 4, 4. Certo? Nesse caso aí eu consegui dividir, estão vendo? Mas no outro não. Então, no outro eu deixo em formato de fração, porém nesse daí eu posso dividir. Novamente, né? Se precisarem, voltem aí na letra D para vocês poderem reassistir. E indo agora para a questão 3, né? A questão 3 diz: reduza os termos semelhantes, ordene e dê o grau. Então, a gente fez uma questão muito parecida com essa, né? O que é que a gente vai fazer, basicamente? A gente vai, primeiro, colocar em ordem, né? Agrupando os termos semelhantes, né? X ao quadrado com x ao quadrado, x com x e os independentes com independentes, né? E no final vou procurar qual é o grau desse polinômio. Então vamos lá ver como é que a gente faz. Primeira letra A eu tenho aí 4x ao quadrado menos 7x mais 6x ao quadrado mais 2 mais 4x menos x ao quadrado menos 1. Certo? Primeiro passo, vou juntar quem é semelhante. Então aqui, ó, 4x ao quadrado, né? Vou buscar quem mais tem o x ao quadrado aí, que é o 6x ao quadrado, ó. Então, trouxe ele para cá, mais 6x ao quadrado. Lá na frente tem menos x ao quadrado, trouxe para cá também. Então, vejam que esses três primeiros são semelhantes, porque eles possuem o x ao quadrado. Então, agrupei todo mundo aí. Depois, quem é que eu tenho? Tenho aqui menos 7x. Segundo termo ali, menos 7x. Então, vou trazer ele aqui para frente e vou procurar agora todo mundo que também tem um x, que no caso é só o 4x aqui na frente, né? Ó. Então, vou trazer ele para cá. Menos 7x mais 4x. E depois coloco todos os independentes, que no caso é o 2 positivo, que está aqui. 2 positivo. E o menos 1. Certo? Então, vejam que eu já coloquei também na ordem. Aqui onde eu tenho um x ao quadrado, eu tenho o expoente 1. Aqui onde eu tenho um x, eu tenho... Perdão, onde eu tenho o x ao quadrado, eu tenho o expoente 2, né? Onde eu tenho o x, é como se eu tivesse o expoente 1. E aqui eu não tenho nem incógnita. Então, eu tenho 2, 1, 0. Né? Eu tenho que colocar sempre nessa ordem decrescente. Do que tem mais expoente para o que tem menos expoente. E agora eu consigo reduzir os termos semelhantes. Então, ó, 4x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Né? 4 mais 6, 10. 10x ao quadrado. E baixei aqui o menos x ao quadrado. Certo? Menos 7x mais 4x, eu também consigo reduzir. Sinais diferentes, subtrai. 7 menos 4, 3. E conservo do maior, que é o 7. Então, por isso ficou negativo. Menos 3x. Né? E lá no final, mais 2 menos 1. Sinais diferentes, subtrai. 2 menos 1, 1. E conservo o sinal do maior, que é 2. Por isso ficou positivo. Né? Ainda tenho que resolver? Tenho. Tenho ali 10x ao quadrado menos x ao quadrado.
x ao quadrado aqui é como se tivesse 1, né? Quando ele não aparece nenhum número acompanhando a letra, é como se eu tivesse 1. Então, 10 menos 1, 9. 9x ao quadrado. Né? E baixei o menos 3 e baixei o mais 1. Então, aí eu não posso mais reduzir, né? Eu não tenho mais ninguém que é semelhante. Então, qual é o grau desse meu trinômio, né? Tem um trinômio aqui porque tem 3 termos. O maior expoente que existe é o 2. Né? Lembrando que eu só considero os expoentes das incógnitas, ou seja, os expoentes que estão em x. Então, o maior expoente ali é 2, por isso que é bom colocar sempre em ordem decrescente, do maior para o menor, que é já para mim poder observar onde é que eu tenho o maior expoente. O maior expoente é o 2, então o grau desse polinômio vai ser o 2, certo? Lembrando que o grau de um polinômio é sempre o maior expoente, certo? Então, no caso ali é o 2, então o polinômio é de segundo grau. Vamos para a letra B. Letra B, 6x mais 1 menos x ao quadrado menos 2 mais 3x menos 2x mais x ao quadrado menos 3x. Mesmo passo a passo de antes. Primeira coisa, agrupar. Né? Já vamos começar com quem tem x ao quadrado, porque como é o que tem o maior expoente, né? É bom colocar primeiro. Então, tenho ali, ó, menos x ao quadrado, coloquei lá para frente, e mais x ao quadrado, que está aqui no finalzinho, também coloquei lá para frente, certo? E aí eu não tenho mais ninguém, então posso ir agora para os que têm o x. 6x, né, aqui no início, ó, botei aqui para baixo, mais 3x, também botei para cá, menos 2x também, e menos 3x lá no final também. Ficou tudo agrupadinho, ó, mais 6x, mais 3x, menos 2x, menos 3x. E por último, os independentes, mais 1 lá na frente, e menos 2 aqui, ó. Mais 1, menos 2, coloquei aqui. E aí eu posso resolver, né? Lembrando, a gente viu isso em aula, quando eu tenho números, né, o mesmo número com sinais diferentes, vai dar zero, né? 10 menos 10, zero. Menos 10 mais 10, zero também, né? Qualquer número que seja igual e que tenha sinais opostos vai dar zero. Portanto, eu já posso cancelar aqui, ó, menos x mais x ao quadrado, porque vai dar zero, né? O mesmo número, x ao quadrado, só que um é positivo e outro é negativo. Então, ó, passei um traço aqui para dizer que eu nem preciso baixar mais, porque vai dar zero. Baixei o mais x ao quadrado, né? O mais 3x com o menos 3x que eu tenho aqui, eu também posso cancelar. Então, passei um traço aqui, baixei só mais 6x, menos 2x, também baixei. E lá no final, mais 1 menos 2. Vejam que eu cancelei menos x ao quadrado mais x ao quadrado e cancelei mais 3x e menos 3x. E aí eu fiquei ali embaixo com x ao quadrado, 6x menos 2x mais 1 menos 2. Só baixei os que restaram ali na linha de cima. E aí eu posso continuar resolvendo. 6x menos 2x, 4x, né? 6 menos 2, 4. 4x. Mais 1 menos 2, sinais diferentes, subtrai. 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 1, perdão. 2 menos 1, 1. E conserva o sinal do maior, que é 2, que está negativo. Então, também vai ficar negativo aqui embaixo. 4x menos 1. Quem é o maior expoente, né? A única incógnita que eu tenho aí é o x. Então, como ele não tem expoente nenhum, significa dizer que o expoente é 1. E aí, o meu maior expoente vai ser esse mesmo. Então, por isso que esse polinômio é de primeiro grau, tá certo? Então, vejam bem, se eu tivesse colocado em ordem e tivesse, sei lá, 4x elevado a 5, se 5 fosse o maior expoente, então esse polinômio teria grau 5, certo? Mesmo que tivesse x elevado a quarta, x elevado ao cubo, x ao quadrado, né? Mesmo se tivesse outros expoentes, se 5 for o maior expoente, então o grau daquele polinômio é 5. Tá bom? É um polinômio de quinto grau. E aí, depois da terceira questão, a gente vai passar para o próximo vídeo, beleza? Que são as questões 4, 5 e 6. Tá certo? Espero que tenha dado para entender esse. Se não deu, vocês retornam aí um pouquinho para poder visualizar novamente. Tá bom?